Tia, quando é que eu vou aprender a fazer mortal? Um dia você vai aprender a fazer o mortal, mas calma, que ainda é seu primeiro dia de aula, ainda tem muita coisa para você aprender. Vamos começar com os rolamentos? Tia, e hoje eu vou fazer mortal? Primeiro você precisa melhorar os seus rolamentos, fazer o salto grupado melhor, então preste atenção, foco nesses movimentos que vão te ajudar muito para um dia a gente aprender a fazer o mortal. Mas tia, eu quero fazer mortal, quando é que eu vou aprender a fazer mortal? E agora, como é que eu vou trabalhar o aprendizado desse mortal que o meu ginasta tanto quer aprender? Como eu vou construir esse elemento no repertório motor do meu atleta? Quais habilidades eu preciso que esse ginasta tenha para que a gente possa evoluir para esse elemento que ele tanto quer aprender? Essas são algumas das perguntas que a gente pode e deve fazer quando nós estamos pensando numa construção de um novo elemento ginástico para os nossos alunos. Existem diversas ferramentas que nós podemos utilizar para o aprendizado de novos elementos, sobretudo quando estamos pensando em elementos mais complexos. E pensando numa progressão, numa evolução de repertório motor, estes questionamentos são bastante importantes. Sobretudo quando nosso aluno está naquela fase de aprendizado de acrobacias. Acrobacias são aqueles elementos um pouco mais complexos que apresentam fase de voo, que apresentam combinações de diferentes outras habilidades para que elas aconteçam. E quando o nosso aluno está nessa fase de aprendizado, ele já está começando a trabalhar com o seu corpo de uma forma mais complexa, exige mais atenção, porque quando estamos nos elementos básicos, é muito mais tranquilo. E as acrobacias também são um degrau acima, porque para sua boa realização é preciso que alguns elementos básicos estejam bem consolidados, para que se comece a fazer combinações de diferentes habilidades. Tá, ok, já entendi o que é acrobacia, você já explicou que existe um caminho mais complicado, que existem mais etapas, mas e aí? O que você vai falar no vídeo de hoje? No vídeo de hoje eu vou trazer para você, de uma forma um pouco mais simplificada, alguns caminhos que geralmente se seguem para o aprendizado de acrobacias. E aí você vai conseguir visualizar duas coisas principais. Primeiro, como é importante se fazer elementos básicos de uma forma consolidada, autônoma e bem feita. E segundo, você vai conseguir visualizar como alguns elementos estão ligados de alguma forma. Então fica até o final para você conseguir visualizar tudo isso. E para você que está começando agora na ginástica ou para você que tem mais dificuldades para trilhar caminhos pedagógicos de aprendizagem de diferentes elementos, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma para abrir a sua mente, para abrir a sua visão, para que você consiga fazer esse planejamento de uma forma mais fácil. Eu gosto bastante de fazer esse esquema para conseguir visualizar no macro, mais ou menos, como existem diferentes caminhos dependendo do tipo de elemento que você quer realizar ou quer ensinar. Eu chamo esse esquema de o caminho das acrobacias. E o que eu coloco neste caminho de acrobacias? As acrobacias básicas, que já são combinações de elementos mais básicos, mas que vão dar base para evoluir para elementos ainda mais complexos. Estou falando basicamente de 4 caminhos. O caminho das estrelas, que vão evoluir para rodante, estrela sem mãos. Também estou falando do caminho da ponte, que vai ter destino em reversões e fliques. E também estou falando do caminho dos rolamentos, que vai dar destino aos mortais. Então esses pré-acrobáticos e acrobacias, rodantes, reversões, fliques e mortais são as primeiras acrobacias que você aprende para depois você evoluir para outras coisas, como por exemplo, duplos mortais, mortais com piruetas, sequências que vão juntar fliques e mortais, reversões que vão dar origem a outros tipos de elementos. Então são elementos que vão permitir que você faça sequências acrobáticas e não só no solo. Esses elementos são importantíssimos e são base para outros aparelhos, como por exemplo, sequências na trave,
salto sobre a mesa, saídas de outros aparelhos como argolas, paralelas. Então, essa base consolidada de acrobacias vai ser extremamente importante para ir para coisas ainda mais complexas, ok? Então vamos começar. Então, como falado anteriormente, nós temos 3 principais caminhos. Então vamos lá, eu já sei o destino que eu quero chegar, então eu posso ir pensando de forma regressiva para tentar chegar no elemento base que eu preciso para conseguir chegar no mais complexo. Então começando nas estrelas sem mãos, nos rodantes, e para eu conseguir chegar nela, eu preciso anteriormente fazer a estrela com as mãos. Então, o meu elemento base para chegar na estrela sem mãos é a estrela. Ok, o outro caminho que eu quero chegar é no flick. Flick para trás, flick para frente. Para fazer flick para trás, flick para frente, é recomendado que se tenha noções anteriormente das reversões. Reversão para frente, reversão para trás, que também já podem ser objetivos bem interessantes. Mas qual é a principal característica em comum que se tem entre a reversão para frente e reversão para trás, que também eu vou precisar para o flick? É a noção de arqueamento, de hiperextensão de coluna. O principal elemento que vai nos dar base para esses aprendizados de reversões e de flicks é começando pela ponte. A ponte é o principal elemento que vai me dar noção corporal de arqueamento das costas, apoio de mãos, apoio de pernas e suas diferentes variações. Então a ponte pode ser a origem deste caminho que vai levar às reversões e consequentemente depois aos flicks. Agora eu estou pensando nos mortais. O meu destino é fazer mortal para frente, mortal para trás. Mas antes de eu fazer o mortal para frente e mortal para trás, o que eu preciso ter? Além de ter a noção de saltar, de ganhar altura, eu preciso ter a noção de rotação. Eu preciso conseguir minimamente entender o meu corpo no espaço enquanto eu estou rodando. Rodando para frente, rodando para trás. Essa noção de rotação é principalmente representada pelos rolamentos. Rolamento para frente, rolamento para trás. Os rolamentos são os primeiros elementos que nós aprendemos quando nós estamos trabalhando com rotações nesse eixo transversal. Então, pode-se dizer que os rolamentos são o primeiro passo para depois ir evoluindo aos poucos para os mortais. Então, o rolamento é o elemento origem. Mas tem mais uma coisa aqui que é super importante. Não são somente esses 3 elementos que vão te dar base para você evoluir para coisas mais complexas. Existe um elemento que é um dos elementos mais importantes. Este é um elemento estático, mas a sua importância é justamente pela questão do posicionamento corporal. Muitos elementos passam por ele de alguma forma. Então, nós precisamos colocar este elemento aqui no nosso esquema do caminho de acrobacias. Este elemento é a parada de mãos. Mas vamos deixar a parada de mãos quietinha aqui por enquanto e depois a gente vai ver como é que ela se liga com todos esses outros caminhos. Vamos agora construir o caminho destes outros elementos, começando pelo caminho número 1, caminho das estrelas. Pensando que eu posso evoluir para 2 outras ramificações, que eu posso colocar 2 alternativas. Então, da estrela, eu posso ir evoluindo para um elemento aéreo, que é a estrela sem mãos, muito utilizada na trave, por exemplo. E eu posso evoluir também para um dos prés acrobáticos mais importantes de todos, que é o rodante, que faz parte de muitos começos de sequências acrobáticas. Então vamos lá, vamos trilhar o caminho desses 2 elementos. Da estrela eu posso evoluir para o rodante. E da estrela eu também vou ir evoluindo para a estrela sem mãos. Pensando numa evolução, a estrela, que geralmente é realizada com as 2 mãos, eu posso começar tirando apoios. Então da estrela com as 2 mãos, eu posso evoluir para a estrela com uma mão.
E da estrela com uma mão eu vou diretamente para a estrela sem mãos? Não necessariamente. Da estrela, além de você trabalhar a estrela com uma mão, é importante que você trabalhe a estrela de forma mais dinâmica ainda. A estrela, apesar de ser um elemento dinâmico, ela não é tão rápida na sua natureza. Então é importante que se trabalhe a estrela rápida. Tem um terceiro caminhozinho que a gente pode seguir aqui, mas que mais pra frente ela vai juntar com o caminho da estrela com uma mão para seguir para a estrela sem mãos. Nós podemos trabalhar a estrela rápida e a estrela saltada, que são duas opções que podem ajudar muito no aprendizado da estrela sem mãos. E é aqui que os dois caminhos vão se juntar novamente para que a gente chegue no objetivo comum, que é a estrela sem as mãos. Então, essa é uma sugestão de progressão, começando a partir da estrela para se chegar na estrela sem mãos e não se esquecendo que a estrela também é um elemento base extremamente importante para o rodante. Vamos para o segundo caminho agora, caminho da ponte. A ponte, ela pode apresentar diversas variações. E claro que não dá para colocar todos os detalhes dessa progressão da ponte até chegar na reversão, até chegar no flick. Mas vamos colocar algumas etapas importantes. Pensando primeiramente que a ponte vai dar origem mais para frente para as reversões, para frente e para trás. Então eu tenho dois caminhos. Eu vou fazer movimentações no sentido para frente e no sentido para trás. Então já vamos começar trilhando dois caminhos diferentes. Começando um caminho para a reversão para frente, para flick para frente. Qual uma das primeiras habilidades que eu vou precisar aprender para conseguir depois evoluir para a reversão? Seria a parada de mãos caindo na ponte. Mas não é só isso. A reversão não é somente cair na ponte, eu preciso levantar. Então, juntamente com o aprendizado da parada ponte, eu preciso aprender a subir da ponte também. Então tem essas duas ramificações que depois vão se juntar para a reversão para frente. Perfeito! E aí, quando eu tenho essas duas habilidades bem realizadas de forma autônoma, a gente consegue começar a trabalhar para chegar na reversão para frente. A reversão para frente, ela pode apresentar duas variações. Ela pode ter a versão lenta e a versão rápida. Mas isso difere em alguma coisa? Com certeza. A reversão para frente lenta tem como destino final ela mesma. No máximo, ela apenas com uma mão. Mas para a gente evoluir para outras habilidades, como por exemplo, reversão sem mãos, reversão pernas juntas ou flick para frente, a reversão rápida é que vai ser o caminho para depois chegar nesses elementos. Então vamos colocar essas duas ramificações aqui e depois ir seguindo em cada uma delas. E a reversão rápida? Porque ela tem aspectos diferentes que vão permitir que eu evolua para outros elementos mais complexos e a lenta acaba parando por aí mesmo. Porque a reversão lenta ela não exige muito impulso. Você se utiliza muito mais de mecanismos de flexibilidade do que potência muscular, força de chute. Na reversão rápida, nós fazemos chute de perna mais rápido, nós utilizamos da nossa potência de membros superiores, dos nossos braços, para fazer a repulsão, que é uma movimentação de empurrar o solo com bastante impulso. E aí a reversão rápida ela vai proporcionar que a gente evolua para esses elementos mais complexos que são dinâmicos e que exigem bastante impulso. Então aqui na reversão rápida eu consigo chegar para outros caminhos, como reversão com uma mão, que pode dar origem à reversão sem as mãos. Também eu posso chegar na reversão finalizando de forma bilateral, que pode me permitir que depois eu vá para um mortal para frente. E também a partir da reversão rápida depois eu consigo ir evoluindo depois para o flick para frente. Vai mudar um pouquinho a mecânica de movimento, principalmente no começo do elemento, mas é geralmente o caminho que se segue para aprendizado destes elementos. Muito bem, então agora trilhamos todo o caminho que vai dar origem a esses dois elementos mais complexos.
Então, finalizamos o caminho das movimentações para frente a partir da ponte. E agora vamos para as movimentações para trás. Para fazer uma reversão para trás, que depois vai me dar noções corporais para ir para o flick, eu vou precisar fazer o quê? Também são duas movimentações. Primeiramente, eu preciso conseguir descer na ponte, começando de pé, e também eu preciso, a partir da ponte, fazer o chute para terminar de pé. E aí, combinando essas duas habilidades, eu consigo chegar na reversão para trás. Mas a reversão para trás é a habilidade que vai me dar noção para ir para o flick depois? É claro que existe todo um processo pedagógico para se fazer o flick para trás, mas a reversão para trás já dá bastante noção corporal para depois ir para o flick. A reversão para trás é uma movimentação lenta e também o impulso das pernas é unilateral. Mas a partir da reversão para trás pode-se ter bastante noção corporal para ir para o flick. Da reversão para trás a gente consegue trabalhar duas outras habilidades que podem contribuir para o flick para trás. São elas: reversão para trás com as pernas unidas. Então, no momento em que eu desço para a ponte, eu chuto as duas pernas para fazer a passagem, para finalizar de pé. Na verdade, isso não é nenhum elemento, é mais um educativo que vai auxiliar para o aprendizado do flick. E também movimentações de impulso para trás, que podem ser educativos utilizando rolo, fazendo educativos terminando deitado, basicamente se jogando para trás. E também dá para fazer a reversão para trás bem rápida para se dar mais dinamismo para depois ir para o flick. Então, este é todo o caminho que se pode seguir com as principais habilidades até chegar no flick para trás. Claro que, depois que você chegou no flick para trás, existem diversas variações. Existe, por exemplo, além do flick para trás tradicional, o flick com as pernas alternadas, que também é chamado de mini Kelly. Também existe o flick com uma mão e também existe o flick sem mãos. Mas como estávamos pensando em trilhar este caminho, tendo como destino o flick para trás, este é o caminho de principais elementos e habilidades. E agora vamos para o último caminho até chegar nos mortais, a partir dos rolamentos. Basicamente, eu vou pensar em rolamento para frente e rolamento para trás, para ir para o mortal para frente e para o mortal para trás. E agora, vamos trilhar um de cada vez. Mortal para frente. E aí, como é que eu evoluo do rolamento para frente para o mortal para frente? Porque o rolamento é um elemento de solo, é um elemento em que eu vou me apoiar praticamente todas as partes do meu corpo no chão. Como é que eu vou evoluir do chão para o ar? Primeiramente, eu preciso, além da noção do rolamento, além da noção de rotação, preciso ter a noção de saltar, de ir para cima. Um elemento muito importante nesse processo é o mergulho. O mergulho é um rolamento, porém ele tem uma fase de voo inicial. Ok, mas o mergulho, ele ainda tem um apoio no solo. E aí, como é que a gente faz? Na verdade, não é um elemento, mas é uma habilidade que a gente vai trabalhando, que é o mortalzinho. O mortalzinho, ele já tem a característica do mortal para frente, oficial, mas ele é muito baixinho. É pra gente ter as primeiras noções de rotação no ar, sem apoio de nada no solo, finalizando sentado. Então podemos colocar neste processo o mortalzinho para começar a ter noção de como vai se movimentar no ar. Já estou trabalhando o mortalzinho, já está saindo ok, já estou querendo evoluir para o mortal para frente, de forma completa e oficial. Mas essas outras habilidades, elas são construídas juntamente com o mortalzinho. Trabalho de impulsão vertical, saltar mais alto, então são habilidades tão importantes quanto. E do mortalzinho, a evolução é o mortal para frente. Muito bem, já finalizamos a trilha do caminho até o mortal para frente. E agora vamos para o mortal para trás. No rolamento para trás, qual é a próxima evolução? Existem duas questões que são bastante importantes. Primeiro, a habilidade de saltar para trás
a habilidade de saltar dando impulso um pouco para trás, porque este impulso um pouco para trás é importante para o começo da rotação do mortal. E além disso, eu preciso trabalhar a altura do mortal para trás. Então, eu preciso inicialmente ir trabalhando a altura e depois juntar essa altura com o trabalho de rotação. Como é que a gente vai colocar isso aqui? Vamos colocar impulso vertical para trás e impulso vertical para trás com rolamento. Ok, trabalhei esse impulso vertical, trabalhei no impulso vertical com rolamento na finalização. Fada, qual é o próximo passo? Você já tendo trabalhado altura e altura com rotação, o próximo passo é ir trabalhando o elemento de forma completa. Então é um salto até que bem alto, ir dessa habilidade de impulso para trás com rolamento para o mortal para trás. Mas fazendo com bastante ajuda, bastante segurança, essa habilidade ela vai sendo construída de forma positiva e com bastante cuidado. Então aqui finalizamos de trilhar todo o caminho até chegar no mortal para trás. Só tá faltando um detalhe, que é colocar a parada de mãos no meio de tudo isso, pra gente ver como ela é extremamente importante, mesmo pro aprendizado de acrobacias dinâmicas, mesmo ele sendo um elemento estático. A parada de mãos tem a sua função, sobretudo, no começo do aprendizado destes elementos. Então, a parada de mãos, ela tem uma ligação muito importante com a estrela. A gente não para pensar, mas no momento em que ela está na vertical, ela está em parada de mãos. Se você não tem noção de parada de mãos, muito provavelmente a sua estrela não vai sair muito boa. Se você tem dificuldades na sua estrela, se você não consegue chutar muito para vertical, se você não consegue ficar com o corpo tão retinho, muito provavelmente é porque a sua parada de mãos também não está sendo bem trabalhada. Tire um tempinho para trabalhar bastante parada de mãos, para deixá-la bem bonitinha, bem encaixada, que isso vai ajudar muito na aprendizagem de outros elementos. A parada de mãos também está presente em outra habilidade que se origina a partir da estrela, o rodante. Durante o rodante, também se passa pela parada de mãos. E se você tem uma boa parada de mãos, consequentemente, sua estrela vai sair melhor. Sua estrela saindo melhor, o rodante também sai muito melhor. Então, com um posicionamento mais eficiente. Nesse caminho aqui, ainda tem a parada de mãos presente em alguma habilidade? Todas as habilidades a partir da estrela que passam pela posição de apoio invertido, têm uma contribuição muito importante da parada de mãos, que são todas essas outras estrelas, com exceção da estrela sem mãos, que não tem o apoio das mãos no chão. Mas isso não quer dizer que não exista alguma importância da parada de mãos na estrela sem mãos. A estrela sem mãos também é possível de ser realizada porque você consegue manter um bom posicionamento no ar durante a realização. E esse posicionamento foi sendo construído a partir da estrela, que teve como grande importância a parada de mãos. Então tudo tá ligado. E agora vamos para este caminho aqui da ponte. Qual é a relação da parada de mãos com a ponte que vai dar origem a tantos outros elementos? Bom, a parada de mãos não está necessariamente ligada com a ponte, porque a parada de mãos é um posicionamento extremamente alinhado e a ponte está relacionada com hiperextensão de coluna e bastante mobilidade de ombros. Então é basicamente posicionamentos opostos, enquanto um fica totalmente reto, o outro fica totalmente curvado. Mas a parada de mãos está presente neste momento da parada ponte, que vai auxiliar em dar origem à reversão para frente, que olha que interessante, também passa pela parada de mãos no posicionamento antero-posterior. Já que a reversão para frente passa pela parada de mãos na primeira parte do movimento, é óbvio que a parada de mãos está presente tanto na reversão lenta quanto na reversão rápida. E também, como aqui ainda nós temos apoio das mãos, pelo menos de uma, ainda assim passa pela parada de mãos. Bem como na reversão com as pernas unidas, que nós mantemos apoio das mãos no chão. E por mais que a passagem para a parada de mãos seja bem rápida, existe essa passagem.
E o flick para frente? Também se tem a passagem da parada de mãos? Com certeza! Exatamente no meio do flick para frente tem a posição da parada de mãos, porque a parada de mãos é justamente a transição entre a primeira fase de voo, em que nós estamos com o nosso corpo em posição curvada, de canoinha, e a segunda fase de voo, que é quando nós arqueamos a nossa coluna para depois finalizarmos de pé. A parada de mãos também tem relação muito próxima com a ponte para trás, que é a posição da ponte com o chute para finalizar de pé. Então, podemos fazer essa ligação também aqui e, consequentemente, na reversão para trás, que nós temos a passagem pela parada de mãos também. Muito bem, por onde mais que a parada de mãos passa? Neste caminho, também ela acaba passando com a reversão para trás com as pernas juntas e, obviamente, também no flick para trás. O flick para trás é exatamente o caminho oposto do flick para frente, onde a parada de mãos é também o exato meio do caminho entre a primeira fase de voo, o arqueamento das costas, e a segunda fase de voo, canoinha. E a parada de mãos, ela tem relação com este caminho dos rolamentos? Já neste caminho, ela não passa propriamente, mas existem alguns momentos em que ela pode ter uma boa contribuição, como o mortal estendido, que também tem bastante relação com a parada de mãos. Não vamos fazer uma exata ligação com este caminho, mas ela pode ter uma boa contribuição e facilitar muito o entendimento do corpo no espaço nessa posição estendida, de corpo madeira, de corpo tábua. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado deste esquema e conseguido visualizar como tudo pode estar ligado de alguma forma. E também espero que este vídeo tenha te ajudado a clarear as suas ideias para que você consiga trilhar este caminho com os seus alunos ou com você mesmo para uma otimização do aprendizado destas habilidades. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários, vai ser sempre um prazer responder você. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer sobre o mundo da ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!